Falei de Jesus aqui de Uchoa. Nós estamos a poucos quilômetros de São José do Rio Preto e eu estou com o irmão de fé aqui, uma pessoa muito importante para a minha vida, o Daniel. Daniel Faciroli. E o Daniel é uma pessoa que hoje vive no mundo do cavalo, vive em prova de peão, vive essa vida para as baias, nos aras, né? E o Daniel é um servo de Deus, um homem temente a Deus, tem uma família maravilhosa. Fala uma coisa pra mim, Daniel. Como é você hoje, a questão da igreja e da festa do peão? Bom, nós somos, na verdade, representante da Igreja de Cristo dentro da festa do peão, né? Ou em tudo aquilo que a gente faz. No meu caso, a gente mexe com cavalo, compete, e eu poderia ter qualquer outra profissão e buscar ser representante da Igreja de Cristo, na verdade, né? O chamado cristão, né? Que é parecido com Cristo. No nosso caso, a gente vive uma vida profissional, tudo que a gente faz, a gente representa a Cristo e procura fazer a vontade de Cristo dentro daquilo que a gente faz, né? Que no caso é o cavalo, né? A igreja para nós ela é tudo, né? Que ela é o corpo de Cristo, é onde a gente, como igreja, como prédio, como construção, ela é um lugar onde o povo de Deus se encontra. Mas a Igreja de Cristo para nós é todo lugar que a gente está e que a gente está na presença de Cristo, né? De Deus, né? Então, como família, ou como uma pessoa que vive o Evangelho, que conhece e que busca se servir das coisas de Deus, né? Tudo que nós fazemos, a gente procura obedecer e caminhar e estar onde Deus quer que a gente esteja, né? Então, a igreja para nós, como prédio, é onde a gente aprende as coisas de Deus. Daniel, do pessoal que está dentro da igreja, você sente que, talvez por falta de conhecimento, por falta de entendimento lá, há um pouco de preconceito contra as pessoas que participam de rodeio ou acabam julgando esse pessoal que vai para a festa do peão? Existe de maneira geral, né? Que nem eu falei, a pessoa que conhece as coisas de Deus ou que ele vai para a igreja, que ele descobre que ele está andando num caminho errado, né? Porque a gente crê em Deus como Criador nosso, né? E como Criador, como ferramenta, Ele criou para você por um fim, né? E eu vivo nesse tempo, tem essa profissão, né? Eu vivo nessa época, na cidade onde eu nasci e tudo, e não tem como eu me omitir disso. Se eu pergunto a vontade de Deus para mim, Ele me coloca no meio do rodeio ou de provas onde tem pessoas do mundo, é a mesma coisa em relação a uma pessoa que trabalha dentro de uma empresa qualquer, uma fábrica de calçado, uma fábrica, uma indústria, ou um banco qualquer, né? Ali dentro, ele é um cristão e ele tá ali porque Deus colocou ele ali dentro. Então, existe sim, muitas pessoas às vezes não entendem, porque às vezes a gente não tem aquela rotina de frequentar a igreja religiosamente, porque a gente não tem muito horário naquilo que a gente faz. Mas só que Deus está dentro do nosso coração onde quer que a gente vá. Então, na medida do possível, a gente está dentro dos cultos da igreja. Então as pessoas muitas vezes não entendem. É como se você não vai na igreja toda semana, como é que você pode ter Cristo dentro do seu coração? Né? Como que você pode servir? Você pode se alimentar da palavra, não só dentro de um culto, numa igreja, dentro de um louvor, você carregando dentro do seu carro, a televisão, o canal de televisão, a gente louva a Deus porque a televisão entra dentro da minha casa, entra onde eu estou, e a gente muitas vezes é alimentado por isso, por televisão, rádio, livros e louvores, né? Então, mesmo que a gente não tenha aquela rotina de estar na igreja quarta, sexta e domingo, a gente vai sempre o dia que dá, se alimenta e vem viver aqui e tem que carregar Cristo dentro do coração, né, mano? Eu tô aqui de cowboy, né, de chapéu na cabeça, é um estilo que eu realmente gosto de viver. O Daniel viveu muito assim. Casamento do meu filho, eu fui vestido assim, fui trajado assim. Quero gravar muitos vídeos assim. Quero ir muito à festa do peão, sabe? Eu tenho verdadeira paixão pelo mundo do cavalo também. Aprendi a gostar com você, né, Daniel? E Daniel, você como um servo de Deus, no mundo do cavalo, o que você já conseguiu evangelizar e conseguiu falar do amor de Deus para muitas pessoas que não vão para a igreja? A gente procura falar, testemunhar aquilo que Deus faz na nossa vida no dia a dia. E no mundo do cavalo não é diferente. As pessoas se aproximam por um motivo ou por outro dentro
da gente e a gente conta o que Deus faz na nossa vida. Porque tudo que nós temos foi conquistado através da fé, né, de dedicação. A gente aprende com Deus e depois busca praticar aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Então muitas pessoas que às vezes não... É que nem eu falei, como ferramenta, cada ferramenta é usada por uma coisa. A gente crê que é usado com esse tipo de ferramenta nesse meio que a gente vive. E cada um que está assistindo a gente, que está vendo, aonde ele estiver, Deus quer que ele floresça onde ele está plantado, né? Ele pode mudar, Deus pode tirar ele de onde ele está, mas aonde ele está hoje ele tem que florescer. E ele tem, para ele florescer, ele tem que ter experiências com Deus. Jó falava de, durante um período, o livro de Jó começa falando que Jó era uma pessoa temente a Deus e tudo. Só que depois que ele passou por tantas dificuldades, ele falou, eu conhecia Deus de ouvir falar, né? E depois ele falou, hoje eu conheço de andar com ele. Então, o que todos nós temos que ter na nossa vida em mente é conhecer a Jesus, conhecer a Deus, de andar com ele, de ter experiências. E nós vivemos esse tipo de coisa. Eu creio que todo mundo tem que ter isso na vida, de viver, de ser resgatado de onde está e ter experiências com Deus, né, para ter gozo pleno. Eu todo ano tenho um hábito meu, todo ano, isso por mais de 25 anos. Foram raras as vezes que eu passei a virada do ano fora de um templo. Eu tenho por meta na minha vida tá servindo a Deus no último dia do ano. E esse último dia de ano de agora, Daniel, nós passamos dentro de uma baia de cavalo. Foi. Nós passamos no meio dentro de uma baia, rodeado de cavalo. Foi um final de ano maravilhoso. E como eu gravei um take já antigo aqui, como eu gravei um take antes desse, foi lá que eu dobrei o joelho em 2013 para 2014 e onde falei com Deus, Deus, eu quero algo novo. E Deus me deu algo novo no meio do cavalo, cara. Que bom. Coisa louca, né? O cavalo é um ser... As coisas de Deus são assim, amado. Deus me deu a direção de começar esse projeto, de ter a visão desse projeto, junto com o Daniel em Franca. Inclusive nós andamos, fizemos umas trilhas lá de caminhonetes pro meio do mato. Foi um final de ano maravilhoso. O Daniel é um irmãozão meu do coração. Onde tá, eu desloco e venho para estar com ele. Mas foi lá no Aras, né, junto com os cavalos, que Deus me deu a graça, me deu a visão e hoje estamos nesse projeto. Então Deus, ele pode falar com você dentro da baia do cavalo. Deus pode falar com você dentro da festa do peão. Deus... Não precisa você estar dentro da igreja. Você vai na igreja, se alimenta, mas você tem que se colocar, porque Deus só te coloca, Ele só age na sua vida se você permitir. Se você não quer mudar de lugar, se você não quer estar em vários lugares onde Deus tem um projeto para você, você vai ficar só onde você quer estar, porque Deus não é mal educado, Maurício. Se você se liberar para Deus te levar onde Ele quer te usar, onde Ele tem um projeto, aí você vai começar a ter experiências e ver coisas acontecer que você vai ficar extasiado igual a gente fica com as experiências que a gente tem estando no centro da vontade de Deus. Não precisa mexer com um cavalo necessariamente. Nem ser cowboy, né? Nem ser cowboy. Pode ser que é muito gostoso, mas pode ser florescer onde Deus te colocar. Você tem que ter a convicção, acho que a pessoa tem que ter a convicção de estar onde Deus quer que ele esteja, onde Deus planejou que ele estiver. Falei de Jesus aqui pro meu irmão Daniel. Amém. Falei de Jesus aqui, né? Espero encontrar com ele, fazer muitos filmes ainda. Nós vamos ter um take aqui das meninas fazendo prova, como foi lá, certo? Mas foi muito bom falar com você, Daniel. Que Deus te abençoe. Falei de Jesus aqui de Uchoa.